Hoje, estudemos o significado do dia da expiação através de sua origem e cerimônia, e aprendemos as coisas espirituais que se cumprirão para nós através desta festa. O significado contido no dia da expiação é o de perdoar pecados. Além disso, devemos recordar que o nosso pai e a nossa mãe atravessaram dores e sofrimentos por causa de nossos pecados. Espero que não sejamos escravizados novamente pelo pecado, nem nos aproximemos dele, mas que completemos o nosso sincero arrependimento hoje, através do dia da expiação. Vejamos o livro de Sofonias, capítulo 3, versículo 18, no Antigo Testamento. Os que estão entristecidos por se acharem afastados das festas solenes, eu os congregarei. As festas solenes se referem às festas de Deus, certo? Em outra versão, as festas de Deus são mencionadas como reunião solene, porque são dias grandiosos e importantes. Os que estão entristecidos por se acharem afastados das festas solenes, eu os congregarei, estes que são de ti e sobre os quais pesam opróbrios. Eis que, naquele tempo, procederei contra todos os que te afligem, salvarei os que cocheiam e recolherei os que foram expulsos, e farei deles um louvor e um nome em toda a terra em que sofrerem ignomínia. Naquele tempo, eu vos farei voltar e vos recolherei. Certamente, farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando eu vos mudar a sorte diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Sobre o povo de Deus, que celebra as festas, Deus prometeu e profetizou, através do profeta Sofonias, que Ele os reunirá e fará deles um nome e um louvor neste mundo. Contudo, também está escrito que antes de receber um nome e um louvor, algumas vezes passará por desonra e atravessará dificuldades, mesmo que curtas e passageiras. Não importa quais dificuldades nos acometam, não consideremos as leis e os mandamentos de Deus levianamente. Nem esqueçamos o amor e a graça da grande expiação de Deus por nós. Quanto ao dia da expiação, não podemos omitir a história de vida dos israelitas no deserto, nos tempos do Antigo Testamento. O que aconteceu durante o primeiro ano dos 40 anos de vida dos israelitas no deserto se converteu na origem das festas solenes de Deus. Como todos sabem, quando os israelitas viviam no deserto, Moisés subiu ao Monte Sinai, certo? De acordo com a vontade de Deus, ele subiu ao Monte Sinai e orou com jejum durante 40 dias. Como Moisés tardava e não desceu do monte durante 40 dias, os israelitas pensaram, ele deve ter morrido, porque ele subiu ao monte sem nada para comer ou beber. Eles pensaram, perdemos o nosso líder. E disseram, então, estabeleçamos um líder que nos guie a Canaã. Façamos um Deus. Assim, fizeram um ídolo de ouro em forma de bezerro. Eles adoraram um bezerro de ouro, com o qual se prostituíram, bebendo e pulando ao seu redor. Por causa disso, a grande ira de Deus caiu sobre eles. Ao ver o povo adorar o ídolo, Moisés arrojou de suas mãos as 2 tábuas e as quebrou ao pé do monte. Por causa do pecado de adorar um bezerro de ouro, naquele dia morreram 3.000 israelitas. E no final, eles compreenderam qual foi o seu pecado. Eles começaram a oferecer orações sinceras de arrependimento
com a determinação de não cometer o pecado de adorar outros deuses novamente. Deus viu o arrependimento deles e disse a Moisés para subir novamente ao Monte Sinai, para entregar a ele os 10 mandamentos pela segunda vez. Aquele era o primeiro dia do 6º mês, segundo o calendário sagrado. No primeiro dia do 6º mês, Moisés subiu ao Monte Sinai pela segunda vez e jejuou 40 dias outra vez. Hoje, marca o dia em que os 40 dias de jejum terminaram. No 10º dia do 7º mês, segundo o calendário sagrado, o dia da expiação. Já que Deus deu os 10 mandamentos aos israelitas como um sinal de que havia perdoado todos os pecados do povo de Israel, aquele foi um dia muito feliz para eles. Todos os seus pecados e faltas foram perdoados e expiados por Deus. Então, aquele foi um dia de alegria para eles. Quando Moisés desceu do monte com as tábuas de pedra, com os 10 mandamentos, ele transmitiu a vontade de Deus aos israelitas. Seguindo a ordem de Deus de construir o seu tabernáculo, isto é, o tabernáculo para guardar as tábuas dos 10 mandamentos, eles começaram a receber os materiais para a construção desde o dia 15 do 7º mês, segundo o calendário sagrado. Receber materiais para o tabernáculo e completá-lo aconteceu no deserto no primeiro ano dos 40 anos. Para que os israelitas se lembrassem disso, Deus designou uma festa anual, o dia da expiação, para que fosse guardada no 10º dia do 7º mês, segundo o calendário sagrado. Além do mais, 10 dias antes do dia da expiação, o povo tocava trombetas no primeiro dia do 7º mês, o que significava: o dia da expiação chegará em 10 dias. Santifiquem todo o seu corpo e sua mente. Evitem se envolver em qualquer pecado outra vez. Então, o primeiro dia do 7º mês é a festa das trombetas, e o 10º dia do 7º mês é o dia da expiação. Hoje é o dia bendito, quando é outorgado a nós esta vontade de Deus, cheia de graça. Deus designou todas estas festas porque há algo que devemos saber sobre o mundo espiritual. Como nós, os seres humanos, não compreendemos isso completamente, Deus nos faz saber algo importante através das cerimônias das festas. Encontremos a vontade de Deus sobre o dia da expiação no livro de Levítico, capítulo 16. Vamos para o livro de Levítico, capítulo 16, versículo 5. Da congregação dos filhos de Israel, tomará 2 bodes para a oferta pelo pecado e 1 carneiro para o holocausto. Arão trará um novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. Lançará sortes sobre os 2 bodes, uma para o Senhor e a outra para o bode emissário. Uma das cerimônias mais importantes no dia da expiação é a do sumo sacerdote que entra no Santo dos Santos uma vez ao ano e asperge o sangue de animais no Santo dos Santos. E a cerimônia para fazer expiação é realizada uma vez ao ano. A outra coisa importante: depois de tomar os 2 bodes, o sumo sacerdote apresenta um diante de Jeová para a expiação e põe suas 2 mãos na cabeça do outro bode Azazel, que representa Satanás. Vamos ao seguinte versículo e averiguemos o que esta cerimônia nos mostra espiritualmente. Versículo 9. Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte para o Senhor e o oferecerá por oferta pelo pecado. Mas o bode sobre que cair a sorte para bode emissário será apresentado vivo perante o Senhor para fazer expiação por meio dele e enviá-lo ao deserto como bode emissário.
Arão fará chegar o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Imolará o novilho da sua oferta pelo pecado. Tomará também, de sobre o altar, o incensário cheio de brasas de fogo, diante do Senhor, e 2 punhados de incenso aromático bem moído, e o trará para dentro do véu. Porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor, para que a nuvem do incenso cubra o propiciatório, que está sobre o testemunho, para que não morra. Tomará do sangue do novilho e, com o dedo, o aspergirá sobre a frente do propiciatório. E diante do propiciatório, aspergirá 7 vezes do sangue com o dedo. Depois, imolará o bode da oferta pelo pecado, que será para o povo, e trará o seu sangue para dentro do véu. E fará com o seu sangue, como fez com o sangue do novilho, aspergi-lo-á no propiciatório e também diante dele. Assim, fará expiação pelo santuário por causa das impurezas dos filhos de Israel, e das suas transgressões e de todos os seus pecados. Da mesma sorte, fará pela tenda da congregação, que está com eles no meio das suas impurezas. Nenhum homem estará na tenda da congregação, quando ele entrar para fazer propiciação no santuário, até que ele saia depois de feita a expiação por si mesmo, e pela sua casa, e por toda a congregação de Israel. Então, sairá ao altar, que está perante o Senhor, e fará expiação por ele. Tomará do sangue do novilho e do sangue do bode, e o porá sobre os chifres do altar, ao redor. Do sangue aspergirá, com o dedo, 7 vezes sobre o altar, e o purificará, e o santificará das impurezas dos filhos de Israel. Havendo, pois, acabado de fazer expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar, então fará chegar o bode vivo. Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados. E os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo-á ao deserto, pela mão de um homem à disposição para isso. Assim, aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles para a terra solitária, e o homem soltará o bode no deserto. Todos os pecados que os israelitas cometiam durante um ano eram postos sobre a cabeça de Azazel. O bode levava sobre si, e para uma terra solitária, todos os pecados deles, e vagava até finalmente morrer no deserto. Desta forma, desapareciam todos os pecados. Sempre que chega o dia da expiação, eu explico a vocês o processo de como eliminar pecados através das cerimônias da festa. Ao cometer um pecado em sua vida diária, os israelitas levavam ovelhas ou bodes. Eles levavam aos sacerdotes e confessavam todos os seus pecados. Para quem eram transferidos todos os pecados deles? Eram transferidos para ovelhas ou bodes. Então, o sacerdote sacrificava as ovelhas e os bodes de imediato. Após sacrificar um animal, o sacerdote aspergia o sangue, e a iniquidade do pecador era transferida para o animal. O pecado transferido ao animal se mantinha no santuário por 1 ano. O santuário passa a levar o pecado. Mesmo que o pecador tenha causado o pecado era levado ao animal. E o pecado era guardado no santuário por 1 ano. Consideremos detalhadamente este processo do Antigo Testamento. Todos os pecados que os seres humanos cometeram são levados temporariamente a Deus, que era representado pelo Cordeiro e pelo santuário. Sendo assim, quando os nossos pecados são expiados por completo? No dia em que o sumo sacerdote entra no Santo dos Santos. Os pecados são suspensos por 1 ano. Está escrito que os pecados são perdoados, porém não desaparecem para sempre. Eles se acumulam no santuário durante 1 ano. Quando chega o dia da expiação, o sumo sacerdote entra no Santo dos Santos, onde asperge o sangue dos bezerros e dos bodes. No dia em que ele entra e sai do Santo dos Santos,
A quem são transferidos todos os pecados que o santuário guardou durante um ano? Quando ele ora, colocando suas mãos sobre Azazel, todos os pecados são transferidos a ele. Apenas porque Deus diz que somos perdoados, não significa que nossos pecados desapareçam de imediato. Os nossos pecados são eliminados através desse processo. Azazel leva todos os pecados do povo e vaga por uma terra solitária e morre. Essa é a maneira de destruir completamente os pecados do povo de Israel. Quando dizemos habitualmente, somos perdoados, isso significa que Cristo, que é o santuário, está carregando todos os pecados. Isso não significa que os pecados desaparecem completamente em um instante. É claro, os pecados não permanecem com os pecadores. Por isso, os pecadores podem se sentir tranquilos. No entanto, Cristo carrega todos os pecados. E no dia da expiação, quando o sumo sacerdote entra no Santo dos Santos uma vez ao ano, todos os pecados que haviam permanecido no santuário são transferidos a Satanás. Satanás é o causador de todos os pecados. Para pagar o preço, ele perambula e termina com a morte. O pecado volta à sua origem e desaparece. Deus nos permite entender o processo mediante a cerimônia do dia da expiação no Antigo Testamento. Então, quem o santuário representa? Vejamos no livro de Jeremias, capítulo 17. No livro de Jeremias, capítulo 17, versículo 12, está escrito: Trono de glória, enaltecido desde o princípio, é o lugar do nosso santuário. Ó Senhor, esperança de Israel. Deus é nosso, o quê? Nosso santuário. Em dias comuns, todos os pecados dos israelitas eram transferidos para o santuário. A carga, o amargor e a dor dos pecados são transferidos a Deus, que é o santuário. E no dia da expiação, os pecados são transferidos a Satanás. Deus diz: os pecados vêm de ti. Sendo assim, tome-os de volta. É no dia da expiação em que o sumo sacerdote entra no Santo dos Santos que os nossos pecados são completamente perdoados, destruídos e apagados. A parte fundamental que precisamos dar atenção é que Deus entra no Santo dos Santos no dia da expiação. Sem entrar no Santo dos Santos, nossos pecados não podem ser totalmente removidos. Podemos entender quão importante é o papel do Santo dos Santos em nossa vida de fé. Até o dia da expiação, o santuário leva todas as cargas pesadas dos pecados. Porém, no dia em que o sumo sacerdote entra no Santo dos Santos, os pecados são transferidos completamente a Satanás. No livro de Jeremias, capítulo 17, diz que Deus é o nosso santuário. Por um ano, o próprio Deus carrega todos os pecados do povo. Vamos ler o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João Batista descreveu Jesus como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Deus, que é o santuário, carrega todos os pecados durante um ano. Neste sentido, João Batista descreveu Jesus. Deus sofre muitíssimo enquanto carrega os nossos pecados. Podemos pensar levianamente sobre isso, já que simplesmente dizemos que os pecados são guardados ou levados. Contudo, carregar os nossos pecados é um trabalho extremamente difícil e doloroso. Isto é explicado no livro de Isaías, capítulo 53.
No livro de Isaías, capítulo 53, versículo 1, está escrito: Quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E, como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Deus foi ferido, moído, menosprezado, açoitado e afligido. Porém, nem sequer nos sentimos gratos a Deus, que é quem perdoa os nossos pecados. Nós não fazemos caso. A Bíblia explica que Deus foi ferido e moído pelas nossas rebeliões e pecados. Continuemos com o versículo 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre quem? Sobre ele a iniquidade de nós todos. Os israelitas transferiam os pecados que cometiam todos os dias aos cordeiros. Posteriormente, os cordeiros eram sacrificados e seu sangue era levado ao santuário, o que significa que os pecados eram transferidos ao santuário. O santuário armazena os pecados durante 1 ano. E no dia da expiação, quando o sumo sacerdote entra no Santo dos Santos uma vez ao ano, todos os nossos pecados são perdoados para sempre. Suponhamos que você tenha cometido um pecado no primeiro dia do primeiro mês, segundo o calendário sagrado. Isto significa que você deve esperar até o 10º dia do 7º mês. Apenas então seus pecados podem ser completamente removidos. Quem carrega os pecados até esse dia? O santuário. Cristo, que é o santuário, carrega todos os problemas e a dor. Ele foi açoitado, traído, golpeado, afligido, ferido e moído. Tudo isso por causa das rebeliões e dos pecados que nós transferimos a Ele. Vamos ler o versículo 7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. É assim que o santuário guarda os nossos pecados. No livro de Isaías, capítulo 53, está descrito quando isso aconteceu
em nossa realidade. Por isso, enquanto guardamos a festa, nunca devemos esquecer de agradecer ao pai e à mãe por levar silenciosamente a pesada carga de nossos pecados cometidos no céu e na terra. Sem o grande sacrifício de Deus, nunca poderíamos receber o perdão dos pecados. Sem o sangue de bezerros e bodes para a expiação, o sumo sacerdote não poderia entrar no Santo dos Santos. Graças a esta morte e sacrifício, o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos e a cerimônia de purificação podia ser realizada. Consequentemente, os pecados são completamente transferidos a Azazel, que é Satanás, o diabo. Vejamos a Epístola aos Efésios. Capítulo 1, versículo 7. No qual temos o quê? A redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Sem o sangue de bezerros e bodes, a oferta de expiação, ninguém podia entrar no Santo dos Santos, nem sequer no dia da expiação. Ao sumo sacerdote foi dado a oportunidade de entrar no Santo dos Santos uma vez ao ano, porém, ele não podia entrar sem o sangue da oferta de expiação. O sangue de quem representa o sangue da oferta de expiação? Definitivamente, o sacrifício de nosso Pai Celestial e de nossa Mãe Celestial nos permitiram ter o perdão de pecados. O seu sacrifício nos libertou da escravidão do pecado, das cadeias do pecado. Eles nos libertaram dizendo: agora vocês estão livres. Todos os pecados que os israelitas cometeram eram transferidos a Azazel, que representa Satanás, o autor do pecado, e Azazel perambula no deserto e morre, para que seus pecados desapareçam completamente. Deus pôs este processo nas cerimônias do dia da expiação. Vejamos o livro do Apocalipse, capítulo 20, versículo 10. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta. E o que acontecerá a eles? E serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Ao final, Satanás é confinado no inferno e não pode mais enganar o povo de Deus. Ali, Satanás será atormentado de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Esta cena expressa a dor e a angústia de Azazel, que perambula pelo solitário deserto. Está escrito: o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Vejamos os versículos anteriores. No versículo 7 está escrito: quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações, que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam, então, pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Esta cena é mostrada de novo e de novo. Portanto, a obra de Satanás nesta terra chegará ao seu fim. Azazel irá perambular no solitário deserto, sem nunca ser salvo. Apenas a morte o espera ao final. Hoje, nunca devemos esquecer que houve o amor e a graça infinita do Pai e da Mãe no processo de expiação pelos nossos pecados.
Se o pai e a mãe houvessem deixado os pecadores morrerem, poderiam desfrutar muito mais da glória do céu. Contudo, deixaram seu glorioso trono e estão levando os nossos pecados. Eles vieram a esta terra desde o céu, e suas vidas neste mundo não são luxuosas nem gloriosas. Eles não vieram para serem servidos. Toda a dor e o sofrimento que o pai e a mãe atravessaram são por nós. O dia da expiação é o dia em que somos libertados de nossos pecados. Por isso, nos sentimos muito felizes. No entanto, por trás disso, há alguém que tomou a nossa dor e o nosso sofrimento. Devemos recordar isto. Esperando que demos gratidão e glória ao Pai e à Mãe pela sua graça nesta festa, concluirei o sermão de hoje. Muito obrigado.